Bom dia! Nossa dupla é composta pelas acadêmicas Ana Ariel Martins e Marcela Brizola, com apresentação de trabalho para a disciplina de FC4, sob orientação do professor Dr. Antônio José Grande. Para introduzir o tema da revisão sistemática, falaremos a respeito da vitamina D, sua metabolização e efeitos no organismo, além da compreensão da dor crônica. A vitamina D é produzida na pele sob o estímulo dos raios UVB. Ela também pode ser adquirida através da alimentação, como nos peixes derivados de leite. Já foi constatada a relação de sua deficiência em níveis séricos com várias doenças, como raquitismo nas crianças, osteoporose e também associada a sintomas depressivos, alterações de memória e raciocínio, doenças autoimunes, dor crônica, entre outros. Esses efeitos são encontrados pois a vitamina D possui receptores em diversos tecidos do corpo, o que explica sua implicação sistêmica. Em diversos problemas citados, a dor crônica se destaca pela sua alta prevalência mundial, acometendo cerca de 20% dos adultos. Ela é definida como uma experiência dolorosa na maioria dos dias por no mínimo 3 meses. Suas formas mais comuns são a lombalgia, a artrite reumatoide, a fibromialgia, repercutindo na qualidade de vida, economia e gerando grande impacto social, sendo a causa mais comum de absenteísmo atualmente. Numa primeira leitura da revisão sistemática escolhida para análise, notamos que há uma procura tentadora de alternativas para o controle da dor crônica. Nesse sentido, a vitamina D seria uma excelente opção, pelo seu baixo custo e raros efeitos adversos. Sendo assim, já foram publicados muitos estudos transversais sobre o tema. No entanto, tais estudos apresentam baixa qualidade de evidência, uma vez que retrata ao mesmo tempo o fator de risco, que é a deficiência da vitamina D, com a doença já existente, no caso a dor crônica. Assim, fica impossível dizer qual veio primeiro. Nessa vertente, a revisão sistemática escolhida para análise foi a intitulada Vitamin D for the Treatment of Chronic Painful Conditions in Adults, publicada pela Cochrane Library em maio de 2015, pelo autor Sebastian Straub e outros. Se trata de uma atualização de uma revisão sistemática realizada em 2010 pelo mesmo autor. Porém, nessa atualização foram usados critérios de inclusão mais rigorosos, acrescentando mais 10 estudos em busca de uma nova evidência. Mas qual é a importância dessa revisão sistemática na prática médica? É simplesmente para responder duas perguntas. A dor crônica pode ser aliviada com a suplementação da vitamina D? E será que níveis baixos de vitamina D em pessoas com dor crônica são sua causa ou uma mera coincidência? Sendo assim, o objetivo da revisão escolhida veio ao encontro dessa questão: avaliar a eficácia e a segurança da suplementação de vitamina D na dor crônica quando comparada ao placebo. Quanto à metodologia utilizada, trata-se de uma revisão sistemática onde os estudos analisados foram randomizados, para diminuir o risco de viés de seleção, duplos cegos, para diminuir o risco de viés de aferição e caso controle, com todos os grupos controle, utilizando o placebo. Os artigos foram pesquisados e selecionados em vários bancos de dados, sendo eles Cochrane, Medline, Embase e na base de dados da Oxford Pain Relief, publicados no ano de 2009 até 2015. Quanto à seleção dos artigos, primariamente foram escolhidos 729, posteriormente foram adicionados mais 4 estudos. Desses, 27 foram selecionados através dos critérios de elegibilidade. 21 foram excluídos e acrescentaram 6 novos, resultando em um total de 10 estudos incluídos na revisão sistemática, conforme mostra a figura. Aplicando o pico no estudo, obtemos que a população foi composta por adultos maiores de 15 anos com qualquer tipo de dor crônica referida. A intervenção foi a suplementação de vitamina D, sendo por via oral ou via parenteral, enquanto o controle recebeu placebo. Como desfechos, foram analisados número de participantes com relato de alívio de pelo menos 50% da dor, número de participantes com relato de melhora da dor em qualquer intensidade, além da qualidade de vida. É importante sempre analisar o risco de viés dos estudos incluídos. Para tanto, foi utilizado a Oxford Quality Scale Score e o Cochrane Handbook for Systematic Review of Intervention. A randomização foi analisada quanto ao risco de viés de seleção, classificando os estudos em baixo risco e risco indefinido, pois os classificados em alto risco foram excluídos da revisão. O cegamento, quanto ao viés de aferição, foi classificado em baixo risco quando o estudo era duplo cego e o método para tal era descrito, e risco indefinido quando o estudo era duplo cego, porém o método com que isso foi feito não foi explicitado.
Os estudos que não eram duplos cegos foram classificados como alto risco de viés e, portanto, excluídos. Também foram analisados quanto aos desfechos incompletos para a detecção de viés de quantidade e qualidade dos registros das informações. Classificou-se os estudos como baixo risco de viés quando menos de 10% dos participantes não completaram o estudo e risco indefinido quando 10% ou mais dos participantes não completaram o estudo. E, por último, analisado quanto ao tamanho da amostra, pois pequenos estudos superestimam o efeito dos tratamentos, provavelmente por fraqueza metodológica. Foram classificados como baixo risco de viés se tivessem mais de 200 participantes em cada grupo, risco não claro se tivessem de 50 a 199 participantes e alto risco se tivessem menos de 50 participantes. Finalmente, os resultados foram que nenhum dos estudos incluídos envolveram 200 ou mais participantes por grupo, critério que, como já citado, é considerado requisito mínimo para a confiabilidade dos resultados. 6 dos 10 estudos envolviam menos que 50 participantes por grupo, o que é julgado como alto risco de viés. Os demais consistiam em grupos de 50 a 199 participantes, o que é considerado como risco não claro de viés. Concluindo que, na análise do tamanho das amostras, o estudo não incluiu nenhum estudo com baixo risco de viés. Além disso, as intervenções de cada estudo não foram avaliadas em conjunto, por serem muito heterogêneas quanto à posologia de intervenção e outros medicamentos associados, duração do tratamento e o próprio registro dos desfechos. Os mais relevantes nos desfechos foram a artrite reumatoide e a osteoartrite de joelho. Quanto à artrite reumatoide, analisada por 4 dos 10 estudos, constatou-se que houve um maior aumento nos valores séricos de vitamina D no grupo que recebeu o medicamento em relação ao placebo. Apenas em um estudo, de Hansen de 2014, foram encontrados níveis insuficientes de vitamina D no início do estudo e, posteriormente, alcançaram a suficiência, ou seja, 30 nanogramas por ml após o tratamento. Porém, não houve registro das informações em relação à melhora ou não da dor na artrite reumatoide. Em relação à osteoartrite de joelho, analisada por 2 estudos, desfechos relacionados à melhora da dor também não foram reportados, sendo que mudanças da função do joelho não foram significantes em comparação com o grupo controle. Também foi aplicada a escala analógica da dor nesses pacientes, sendo que somente em sangue de 2013 foi observada a melhora significativa da intensidade da dor em grupos que fizeram uso da vitamina D. Tendo isso em mente, já podemos comentar em relação à discussão da revisão sistemática. Essa atualização não encontrou benefícios convincentes dos efeitos da suplementação da vitamina D na dor crônica. Ela possui mais informações do que a anterior e, mesmo assim, alcançou conclusões semelhantes. Porém, é importante se perguntar: os resultados analisados são suficientemente sensíveis para a detecção dos benefícios da vitamina D suplementada em relação ao placebo? Um dado que a atualização trouxe é que a suplementação da vitamina D na maioria dos estudos elevou apenas modestamente seus níveis séricos. Outro motivo para que a interpretação dos resultados deve ser cautelosa é que poucos desfechos trouxeram relatos de melhoras clínicas da dor, principalmente porque a dor é um sintoma muito subjetivo e difícil de ser avaliado, apesar dos recursos disponíveis como a escala visual, analógica e numérica. Outra crítica aos resultados pode ser encontrada em relação ao tamanho do estudo e risco de viés. Quanto menor e mais curto foi o estudo, maior foi o benefício encontrado com o uso de vitamina D, enquanto nos estudos maiores e mais longos não foram evidenciadas diferenças entre os grupos. Vamos pensar: qual estudo tem maior confiabilidade dos resultados? Um com a população que é o N pequeno ou com o N grande? O grande. Esse dado sugere que, analisando a qualidade da evidência, diz a favor de uma não eficácia da vitamina D no tratamento da dor crônica. Em resumo, não há evidência consistente de que o tratamento com vitamina D possa estar relacionado a maior eficácia do que o placebo em relação à melhora da dor crônica. A evidência deve ser julgada como incompleta, por conta das limitações metodológicas apresentadas. Baseada nos estudos incluídos, não há uma clara demonstração do benefício da vitamina D em pacientes adultos. Obrigada pela atenção.